Dando continuidade aos estudos feitos na disciplina de Projetos de Engenharia de Transportes, vamos apresentar agora as pesquisas relacionadas à análise e organização. O trabalho foi desenvolvido no semestre 2020.2 pelos discentes Francisca Luciana, Jaqueline Félix, Nathalie Luana e Ricardo Oliveira, sob a orientação do docente Rubens Ramos. Realizamos uma análise organizacional de 4 setores, como o transporte aéreo, a distribuição de energia elétrica, a telefonia móvel e o transporte público de São Paulo e Belo Horizonte. Analisamos como se dá a estrutura regulatória, a organização de mercado e a gestão da outorga de cada setor, e depois aplicamos o modelo de cada um ao transporte público de Natal. Como primeiro dessa análise, temos o setor de transportes aéreo. Tangente à sua estrutura regulatória, temos como autoridade regulatória a ANAC, pela Lei 11.132/2005. Como outorga, temos 2 tipos, a concessão, referente à infraestrutura, e a autorização referente ao serviço. Das restrições legais, a única prerrogativa é que a empresa tenha sede no país. Sobre os critérios de entrada, são 3. Deve-se ser operador de aeronave compatível com o serviço em estado aeronavegável, apresentar certificados de regularidade e apresentar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Quanto às características de contrato, para a modalidade de autorização, apresenta-se a questão dos slots, definidos pela ANAC. Quanto à concessão, advém as características dos editais de licitação. Tangente ao prazo de contrato, para a modalidade de autorização, há um prazo de 5 anos. Já quanto à concessão, enquanto a empresa conseguir manter as condições técnicas e operacionais definidas pela ANAC. Referente à organização de mercado, temos uma estrutura de livre mercado, que na prática é um oligopólio privado. Quanto à natureza do capital, temos um capital privado, público ou misto, que na prática aplica seu capital privado. Quanto à origem do capital, pode ser nacional ou internacional. Da tipologia societária, não há restrições. Na prática, temos empresas SA listadas em bolsas de valores. Quanto ao investimento de capital, há uma liberdade total. Tangente à gestão da concessão, temos que o planejamento da infraestrutura fica a cargo da ANAC, que planeja a rede de aeroportos. E quanto ao planejamento de serviços de transportes, não há um planejamento. Referente à gestão da infraestrutura, cabe às empresas concessionárias, e a gestão de serviços de transporte cabe às empresas autorizadas. Referente à precificação, há uma liberdade tarifária e é a competição que disciplina os preços. Quanto aos processos de revisão tarifária, referente à infraestrutura, a ANAC que autoriza os reajustes de tarifas aeroportuárias, e referente aos serviços de transportes, as empresas apenas necessitam reportar à ANAC essa revisão. Quanto à liberdade empresarial, a ANAC ela chega a interferir a fim de evitar práticas que prejudiquem a competição. E quanto à receita, ela é privada. Agora vamos aplicar o modelo de transportes aéreo ao sistema de transporte público de Natal. Quanto à estrutura regulatória, seria necessário criar uma agência regulatória, cujo nome a gente propôs, seria a ANAT, e ela seria definida através de decreto ou lei municipal. Quanto à outorga, haveria 2 modalidades, a de autorização, regida pela agência regulatória, e a de concessão para os terminais, que seria referente à infraestrutura. Quanto às restrições legais, a empresa deve apresentar sede em Natal e não há restrições de origem do capital. Já quanto aos critérios de entrada, a empresa ela deve ser de transporte coletivo municipal, deve apresentar veículo homologado, compatíveis com o serviço e apresentar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Referente às características do contrato, não há características em si pré-definidas. A coordenação será feita
pela ANAT, referente às linhas, horários e vias disponíveis para cada empresa. Quanto ao prazo de contrato, não há prazos definidos, apenas que as empresas consigam manter as condições técnicas e operacionais definidas pela ANAT. Referente à organização do mercado, teríamos uma estrutura de livre mercado que, na prática, constitui um oligopólio. Quanto à natureza do capital, este seria privado. Referente à origem desse capital, seria nacional, podendo permitir capital internacional. Quanto à tipologia societária, temos um SA de capital aberto e investimentos em capital não haveria contratos e haveria uma liberdade total. Quanto à gestão da concessão, temos o planejamento da infraestrutura a cargo da ANAT, que seria responsável por planejar a rede de infraestrutura. O serviço de transporte ficaria a cargo das empresas, assim como a gestão. A precificação haveria uma liberdade tarifária. Quanto ao processo da revisão tarifária, as empresas apenas necessitariam reportar à ANAT essa revisão. Quanto à liberdade empresarial, a ANAT só chegaria a interferir para evitar práticas que prejudicassem a competição entre as empresas. Referente à receita, esta seria privada. Meu nome é Ricardo e nós iremos agora analisar o serviço de distribuição de energia elétrica, tomando como base o contrato de concessão entre a autoridade regulatória e a empresa responsável pela distribuição da energia elétrica no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos ter como estrutura regulatória a autoridade, ela é, como eu falei, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em que ela foi instituída por meio da Lei 9.427 de 96. A outorga é por concessão única e não há restrições que limitem a participação das empresas. Além disso, os critérios de entrada consistem na capacidade técnica, a idoneidade financeira e a regularidade jurídica e fiscal. O contrato ele é um contrato simples, constituído por requisitos que devem ser atendidos pela concessionária, onde nós vamos ter como exemplo o contrato de concessão entre a Cosern e a ANEEL, que tem 27 páginas, dentre os quais 5 delas são anexos, que consistem aí nos indicadores de desempenho, nas metas, entre outros fatores que devem ser atendidos pela concessionária. O prazo de contrato ele é de 30 anos, prorrogáveis por no máximo igual. Quanto à organização do mercado, nós vamos perceber que a estrutura de mercado ela é de monopólio, a natureza do capital ela é privada. Além disso, a origem do capital ela é nacional e internacional, tendo em vista que a Neoenergia ela tem ações de uma empresa espanhola. A tipologia societária não há restrições, no entanto, a Cosern ela é uma sociedade anônima de capital aberto e o investimento em capital, a empresa ela tem ampla liberdade. Tanto quanto ao planejamento como quanto à gestão, a empresa ela tem a responsabilidade nestes dois aspectos, onde ela deve atender às prescrições e às determinações da ANEEL, ou seja, os indicadores, as metas, entre outros, que são estabelecidos nesse contrato. A precificação, existe um teto de preços que é estabelecido no contrato, só que podem ser cobradas tarifas menores. O processo de revisão tarifária ele é anual, através de uma fórmula paramétrica disposta no contrato, onde leva em consideração os custos de produção de energia e a inflação. A liberdade empresarial, a empresa ela tem ampla liberdade, onde devem ser atendidas aí as metas e as prescrições da autoridade regulatória e também da União. E a receita ela é privada através da arrecadação de tarifas. Aplicando ao sistema de transporte público coletivo de Natal, nós vamos ter, quanto à estrutura regulatória, a autoridade ela deverá ser criada aí uma agência regulatória, que deve ser instituída por meio de decreto ou lei municipal, em que nós propomos a ANAT. A outorga ela é por concessão única e aqui também não há restrições que venham limitar a participação das empresas na licitação. Quanto aos critérios de entrada, nós vamos ter a capacidade técnica, a idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, onde os demais critérios eles podem ser definidos na licitação pela agência regulatória.
Quanto ao contrato, ele é um contrato simples com requisitos a serem atendidos pela concessionária e o prazo de contrato ele seria de 10 anos, prorrogáveis por no máximo igual período. Quanto à estrutura de mercado, nós iremos ter um monopólio, ou seja, a empresa ela é responsável pelos serviços tanto das linhas estruturais quanto das linhas locais. A natureza do capital é privada, a origem do capital é nacional, podendo abrir aí para um capital internacional. Quanto à tipologia societária, não há restrições. No entanto, preferencialmente, deve ser uma empresa de sociedade anônima de capital aberta. Investimento em capital, nós iremos ter uma ampla liberdade. Quanto é o planejamento e a gestão, também é a cargo das empresas, onde devem ser atendidas as prescrições e determinações da autoridade regulatória. A precificação, nós iremos ter um teto de preços que é disposto no contrato, só que podem ser cobradas tarifas menores desde que para o mesmo grupo, como por exemplo para os estudantes, para os idosos, para os professores da rede municipal, entre outros. Quanto ao processo de revisão tarifária, seria anual, onde teríamos uma fórmula paramétrica disposta em contrato, levando-se em consideração os custos da oferta de serviço e a inflação. A liberdade empresarial, a empresa ela teria ampla liberdade, desde que sejam atendidas as metas e as prescrições da autoridade regulatória ou do município, e a receita ela é privada, ou seja, através da arrecadação de tarifas. Nós trouxemos também aqui alguns indicadores de desempenho que poderiam ser dispostas por essa autoridade regulatória nesse contrato de concessão a serem atendidas aí pela empresa responsável pelo serviço de transporte público coletivo por ônibus aqui em Natal. Então nós vamos ter o tempo de headway, tanto no horário de pico quanto sem o horário de pico, então teria um tempo máximo de headway, o tempo de vida útil do veículo, a cobertura do serviço ofertado, ou seja, a máxima distância a ser percorrida pelos usuários até uma parada ou uma estação, os padrões de abrigos de parada, levando-se em consideração as demandas e o perfil dessa demanda, a proporção mínima de pessoas sentadas, a emissão de poluentes, levando em consideração aí as questões de sustentabilidade, a questão da segurança, ou seja, uma máxima velocidade a ser utilizada pelos ônibus em determinados tipos de vias e também a máxima ocupação dos ônibus. Dando continuidade à análise organizacional, vamos adentrar agora no setor da telefonia móvel. Referente à estrutura regulatória desse setor, existe a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações e é a autoridade regulatória. Quanto à outorga, existe a concessão, que define a faixa específica de operação, seja bloco nacional ou bloco regional. Referente às restrições legais, não existem restrições legais para a participação das empresas. Quanto aos critérios de entrada, há especificação dos critérios, indicadores e parâmetros no edital da licitação. Tangente às características do contrato, este é simples, com requisitos a serem atendidos pelas concessionárias. Referente ao prazo de contrato, são 15 anos, podendo ser renovado. Quanto à organização de mercado, temos uma estrutura de oligopólio, a natureza do capital privado e a origem de capital nacional e internacional. Referente à tipologia societária, não há restrições, mas na prática observou-se que todas as empresas são SA de capital aberto. Quanto aos investimentos em capital, há uma ampla liberdade. Quanto à gestão da concessão, o planejamento fica a cargo da Anatel, referente aos blocos nacionais e regionais e requisitos gerais de cobertura de serviço. Já a cargo das empresas fica a questão do serviço. Quanto à gestão, fica a cargo das empresas e é necessário que estas atenham às prescrições e determinações da Anatel. Já a precificação, o serviço básico, há um teto de preço por minuto estabelecido pela Anatel. Já para outros planos, há uma liberdade tarifária total. Quanto ao processo de revisão tarifária, este é feito anualmente e depende muito dos índices de inflação setorial e do fator redutor de tarifa. Referente à liberdade empresarial, há uma ampla liberdade,
tendo em vista que as empresas têm que atender às metas e prescrições definidas pela Anatel. Referente à receita, esta é privada através da arrecadação de tarifas. Após a análise do setor de telefonia móvel, vamos aplicar este modelo ao transporte público de Natal. Referente à estrutura regulatória, criaríamos a agência regulatória, como já foi citada, a ANAT, através de decreto ou lei municipal. A outorga seria de concessão, com a definição de faixa específica de operação, que seriam as linhas estruturais e linhas locais. As restrições legais não haveriam para que as empresas pudessem participar. Quanto aos critérios de entrada, haveria especificações dos critérios, indicadores e parâmetros no edital de licitação. Quanto às características do contrato, seriam estes simples, com requisitos a serem atendidos pelas concessionárias. Quanto ao prazo de contrato, seria de 15 anos, podendo ser renovado, caso fossem mantidas as condições específicas. Referente à organização do mercado, teríamos uma estrutura de oligopólio, com natureza do capital privado, origem do capital nacional, podendo também ser internacional, tipologia societária sem restrições, que na prática são empresas SA de capital aberto. Quanto ao investimento em capital, haveria uma ampla liberdade. E tangente à gestão da concessão, temos um planejamento efetivado pela ANAT quanto à região de operação, por exemplo, a área estrutural seria os corredores e o local, os bairros, e a definição dos requisitos gerais de cobertura e qualidade do serviço. Já quanto ao planejamento para as empresas, seria a questão do serviço, como, por exemplo, as linhas, as paradas, os horários, os veículos, etc. Quanto à gestão, ficaria a cargo das empresas e essas deveriam atender às prescrições e determinações da ANAT. Quanto à precificação do serviço básico, haveria um teto de preço tarifário por quilômetro estabelecido pela ANAT, e quanto aos outros planos, haveria uma liberdade tarifária total. Referente aos processos de revisão tarifária, este seria feito anualmente e dependeria dos índices de inflação setorial, assim como fatores redutores de tarifa. Já a liberdade empresarial seria ampla e as empresas deveriam apenas atender às metas e prescrições da ANAT. Quanto à receita, esta seria privada e viria da arrecadação de tarifas. Eu sou Luciana e agora a gente vai fazer uma análise do sistema de transporte público por ônibus, levando em consideração os casos de São Paulo e Belo Horizonte. Bom, quanto à estrutura regulatória, em relação à autoridade, a gente tem que são as próprias empresas públicas. Em São Paulo a gente tem a SP-Trans e em BH a gente tem a BH Trans. Em relação à outorga, a gente tem que é dado pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais de Transporte. Quanto às restrições legais, a gente pode citar aqui como exemplo idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal. Administrador ou sócio detentor do capital social não pode ser nem diretor nem empregado das empresas. E os demais critérios eles são definidos no documento regulatório das empresas. Em relação já aos critérios de entrada, eles são definidos com um instrumento convocatório. Em relação às características do contrato, nós temos contratos complexos e rígidos, e aí tanto a SP-Trans quanto o BH Trans dispõem um capítulo inteiro em seus documentos regulatórios para tratar sobre as características do contrato. E o prazo desse contrato ele é de 10 a 15 anos. Agora, em relação à organização no mercado, a estrutura ela é um oligopólio privado, natureza do capital é público, através da prefeitura, com origem nacional, tipologia societária, a gente tem uma sociedade anônima, e o investimento de capital é o capital fechado. Em relação à gestão da outorga, a gente tem que o planejamento, a gestão
A precificação e o processo de revisão tarifária fica a cargo das empresas públicas, a BH Trans e o SP Trans. Em relação à liberdade empresarial, ela é restrita e mínima, conforme a concessão, e a receita é privada. Aplicando ao sistema de transporte público coletivo de Natal, em relação à estrutura regulatória, quanto à autoridade, seria criado, através de um decreto ou uma lei municipal, a Empresa de Transportes de Natal, a Natal Trans. Em relação à outorga, seria feito através da Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Transportes. Quanto às restrições legais, a gente tem como, por exemplo, idoneidade financeira, regularidade fiscal e jurídica, e administrador ou sócio detentor do capital social não pode ser nem diretor nem empregado da empresa. E os demais critérios, eles seriam definidos no documento regulatório da Natal Trans. Quanto aos critérios de entradas, eles seriam definidos com o instrumento convocatório. Quanto às características do contrato, seriam contratos complexos e rígidos, e dispor mais informações no documento regulatório da Natal Trans. E o prazo de contrato seria de 10 a 15 anos. Em relação à organização do mercado, quanto à estrutura, nós teríamos um oligopólio privado, a natureza do capital seria, então, público, através da prefeitura, a origem do capital nacional, com tipologia societária de sociedade anônima, e investimento de capital, um capital fechado. E em relação à gestão da outorga, teríamos que tanto o planejamento, quanto a gestão, quanto a precificação e também o processo de revisão tarifária seria de responsabilidade da Natal Trans. A liberdade empresarial ela seria restrita e mínima, cumprindo determinações da empresa de transportes de Natal. Em relação à receita, teríamos que a própria Natal Trans remuneraria as empresas. Bom, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade e nesse slide consta todas as referências do nosso trabalho.